Olá, pessoal! Hoje teremos um bate-papo entre duas feras, dois grandes treinadores comportamentais, Léo Berlese e Henrique Amaral. Em janeiro, o Henrique fez uma entrevista com o Léo e naquele programa ficou nítido que ambos são pessoas em missão do bem. Tanto o Léo quanto o Henrique acreditam que podemos viver uma vida melhor, quebrando crenças e paradigmas. Estes dois estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Ambos acreditam que podemos fazer um mundo melhor, que é possível construir um mundo melhor. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais do que cada um deles pensa. Embora com o mesmo objetivo, eles não aplicam as mesmas técnicas nos treinamentos, em função de que não têm exatamente as mesmas opiniões, divergem em algumas coisas. O que é ótimo para nós, porque assim a gente pode aprender um pouquinho mais com cada um. Aqui não tem certo, não tem errado, não tem julgamento. Tudo está certo. E hoje eles vão falar por que somos o que somos. E a pergunta inicial é: onde surge quem somos? Na concepção? Na gestação? No nascimento? Na primeira infância? Nos primeiros anos de vida? Ou ainda mais? Já viemos com uma carga positiva ou negativa? Espiritual ou genética? Começo perguntando para o nosso convidado, Léo Berlese. Boa noite, bem-vindo. Ótima noite, um prazer e uma honra estar aqui, né, pela segunda vez. E antes, na primeira entrevista que eu participei no programa Henrique Amaral, eu não tinha feito o VAP, né? E agora, né, sou um vapiano, então como é bacana a gente ver que temos uma missão muito parecida, né? E às vezes por alguns caminhos diferentes, né? Então existem vários caminhos para a gente chegar, né, num desenvolvimento melhor da sociedade, de fazer o mundo melhor. Mas então, indo à pergunta, eu acredito que nós somos o que somos, pensamos como pensamos, em função de um conjunto de vários processos, né? Eu acredito que começa pelo pai e pela mãe, pela genética de cada um. Acredito que existem influências do mundo na nossa vida intrauterina, principalmente depois dos 3 meses de gestação, que é quando a gente começa a sentir algumas coisas. E depois que a gente sai, né, que a gente nasce, a gente vai sendo moldado ao mundo, a gente vai recebendo informações auditivas, visuais e sinestésicas, construindo crenças, gatilhos emocionais, né? Isso acontece principalmente depois dos 2 anos de idade, quando o nosso hipotálamo já está formado. E conforme a nossa cultura, os programas de televisão que a gente assiste, conforme o que os nossos pais nos dizem, né, vai formando tudo isso e definindo, né, crenças, comportamentos e, por consequência, os nossos resultados na vida. Nasce aonde, então? Lá pelo 3º mês de gestação. Para quem a gente é? Para mim, na fecundação ali já inicia. Henrique? Microfone. Henrique. Bem, é uma pergunta, né, complexa, mas no meu ponto de vista não nasce, o ser começa a existir antes da fecundação. Pronto, já esculhambei o negócio aqui, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Então, em primeiro lugar, boa noite, né? Pessoal assim que está acostumado no programa Henrique Amaral com você, né? Hoje nós temos um formato um pouco diferente. Eu pedi que a Regiane fizesse essa mediação para que a gente pudesse fazer esse debate, né? Como eu disse, não tem certo nem errado, são apenas opiniões. Nenhum dos dois é dono da verdade, né? Embora a verdade do universo seja uma só, mas ela pode ser vista de muitos ângulos diferentes, né? Então hoje a Regiane está fazendo essa mediação porque eu queria ficar assim, né, com o Léo no mesmo nível, para a gente poder debater algumas ideias, né, que são às vezes, né, que se contrapõem. Mas eu acredito que os cientistas hoje já pesquisam uma coisa chamada consciência. E, na verdade, a consciência, ela é, no meu ponto de vista, pré-existente. Ela existe antes da concepção. Até porque, no mundo, né, o universo ele é regido por leis, no meu ponto de vista, matemáticas e precisas.
se o universo seria extremamente injusto se cada um nascesse de um jeito diferente, com condições diferentes, uns ricos, uns pobres, uns em países, né, com mais condições, outros em países bastante precários, uns com defeitos físicos, outros, né, mais aptos. Então, para quê? Né? Como eu acredito que o universo é regido por estas leis, né, inclusive uma das leis, a lei de ação e reação, eu acredito que para que as pessoas nasçam diferentes, tem que ter havido uma história pregressa. Então, eu acredito que nós começamos a ser o que somos antes mesmo da concepção acontecer. Né? Acho que nós trazemos uma carga como consciência, como seres conscienciais. Né? Hoje, né, se eu for olhado por um lado, né, mais posso chamar de espírito também, né? Mas os cientistas gostam de chamar de consciência, porque o espírito é meio difícil de falar, de explicar. Então, consciência. Hoje, os cientistas já reconhecem que o universo físico é apenas 10% do universo, que o restante, 90%, é um universo não físico. Nossos aparelhos ainda não captam essas dimensões, mas em breve nossos equipamentos também captarão. Então, eu acredito que nós existimos como consciência antes da concepção. Agora, onde começa também já fica mais difícil de dizer, né? Mas nós já existimos antes disso, meu ponto de vista. O que você tem pra... Eu penso que existem coisas que a gente não tem explicação porque não tem a comprovação, né? A gente tem algumas teorias que podem ou não, né? Por exemplo, a existência de Deus, né? Deus, ele não é impossível, né? Ele não é improvável e nem provável através da ciência até o dia de hoje, que eu saiba, né? Mas ele não é impossível. Então, existe a possibilidade de ter, sim, um criador. E quando entra nessa questão, nessa seara assim, teísta, né? Tem muitas pessoas que dizem, não, que para existir algo tem que ter um criador. E a minha pergunta é, e quem criou o criador? Se para tudo tem que ter um criador, né? E é uma resposta que a gente não tem e acho pouco provável que um dia a gente vá ter, pelo menos nessa existência, né? Então, eu, nesse sentido, eu não digo assim, isso aqui é. Eu vivo num mundo de probabilidades. Olha, em função de tudo que eu vivi até hoje, né? Quando eu venho para um programa desse, eu venho aberto. Olha, daqui a pouco vai surgir uma informação e vai fazer eu pensar de uma outra forma. Olha, isso aí faz sentido, né? Vamos fazer o papel do advogado diabo. O que te faz pensar? Quando eu assisti um filme sobre a vida de Descartes, que ele viveu lá numa época onde a igreja detinha todo o conhecimento, ele propôs para os cientistas da época que se esquecesse o que se sabia sobre um determinado fenômeno e se estabelecesse teorias a partir do zero, né? E o que aconteceu comigo quando eu assisti esse vídeo? Eu passei a fazer a seguinte pergunta: por que eu acredito no que eu acredito? E quando eu fui estudar hipnose, né, ficou claro para mim por que existem pessoas que acreditam, né, nessa questão esotérica, espiritual, né? Tem uma explicação, né, para isso, assim como existem, por exemplo, pessoas que não cogitam outra possibilidade de não ser Alá, o regente de tudo, outros no espiritismo, outro no catolicismo, né? E aí eu comecei a questionar, por que eu sou filho de mãe católica, pai espírita, né? A minha mãe, eu perguntava, mãe, por que tem criança que nasce aleijada, tetraplégico e tal? E a minha mãe dizia, porque Deus quis. E eu fazia a mesma pergunta para o meu pai. E meu pai dizia, olha, porque teve uma vida anterior e naquele momento essa teoria, essa explicação do meu pai, para mim, fez mais sentido. Parece, né, mais lógica. E aí depois, com 35 anos de idade, eu fui investigar. Então, durante 35 anos, fui espírita, né? E aí eu fui investigar, assim, por que eu acredito? Será que é verdade? E como é bacana, né, quando a gente faz esse exercício. E eu não tive comprovações, né, científicas, né, de existência ou não existência, de espírito, mas tem coisas que eu digo, isso aqui para mim é pouco provável em função disso, daquilo. Interessante, que eu também fiz o mesmo caminho. Eu tive uma crença absoluta, depois eu deixei por falta de comprovação, mas eu sempre acreditei em Deus. Isso eu não tinha dúvida.
Mas quando eu conheci o Henrique, aí eu consegui, talvez, encontrar, né, esta convicção de que Deus existe realmente. Henrique. É que, né, no fim o assunto foi para Deus, né? Mas assim, né, que a gente começou... Desculpa. Mas enfim, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, né, a existência ou não existência, em primeiro lugar, qual a definição? Porque, né, eu acredito que existe, mas o que tu não acredita no que existe? É um senhor, né, um senhor de barba branca em cima de uma nuvem, e nesse eu também não acredito, entendeu? Acho que ele tem mais o que fazer do que ficar lá em cima de uma nuvem apontando, assim, né? Concordamos. Para nós, né? Mas eu acredito que exista uma inteligência, que tudo, né, que, por exemplo, aqui no nosso mundo real, por exemplo, um computador, eu vou produzir um computador, tem que ter uma inteligência que gera aquilo ali. Então sempre as coisas não acontecem ao acaso, né? As peças do computador não iam se juntar ao acaso e formar um computador. Um ser humano, uma criança, como que tem uma engenharia por trás? Tem uma engenharia extremamente meticulosa, né, que monta essa existência. Então existe uma inteligência por trás disso. Como ela é, que cor ela tem, isso, né, não, acho que nem deve entrar nesse mérito. Mas existe uma inteligência que governa o universo, que mantém o universo através de leis, né, de leis precisas, né? Porque eu acho que se não houvesse, se tudo estivesse andando ao acaso, nós teríamos o caos. Então há uma ordem. Talvez essa ordem a gente possa chamar de Deus, né? Mas aí é uma questão de muito abrangente, porque cada um vai pensar de um jeito diferente. Cada um tem uma concepção. Na questão comportamental, às vezes eu penso que nós estamos vivendo um caos mesmo. Questão política, né? Faz sentido. Então agora acho que vai para o comercial, né? Acabou o tempo, então a gente vai... É 1 minuto, né? Já deu, então a gente vai para o comercial. Daqui a pouquinho a gente volta depois dos comerciais com mais debate, que está muito interessante, ficando muito bom o negócio aqui, né? Daqui a pouco a gente volta. Então voltamos agora aqui com esses dois meninos maravilhosos, meninos de ouro. E a minha pergunta para eles, acabamos indo para o lado Deus. A minha pergunta para eles é o quê? Léo, tu acredita na finitude da vida? Morreu, morreu? Ou tem algo mais? Eu espero que tenha, né? Mas eu acredito nas possibilidades. Eu acho que pode ter algo melhor, inclusive, né? Torço para que isso ocorra. Imagina tudo isso desperdiçado, né? Tantas experiências, tantos aprendizados que a gente teve. Acho que seria um desperdício. Olha, agora acabou, já era, né? Então, o que eu acredito é mais para sim do que não. Eu não tenho comprovação disso, né? E tomara que tenha, e tomara que seja um outro nível mais evoluído, né? Acredito que existe uma sequência, acredito pouco na interferência, digamos assim, se a gente for falar de espíritos, né? Dos espíritos que estão lá, interferindo nos que estão aqui. Acho pouco provável isso, mas não tenho uma opinião assim, olha, é isso e Sim, pronto. Não temos como comprovar nada, né? Henrique. Sim, óbvio, eu acredito totalmente, né? Tanto que é o tripé, né, do ensinamento do VAP, né? Corpo, mente e espírito. Então, quer dizer, eu acredito totalmente no ser humano como um ser espiritual, né? Então, eu acredito sim, né, 100%. Aqui, por exemplo, por quê? Tem coisas que a gente... Né, não é questão de fé, né? Porque a gente pode acreditar no que a gente quiser, né? Cada um decide no que acreditar, né? Mas... eu acredito que o universo ele tem suas leis, de novo, voltando, né? E uma das leis é a lei da utilidade, pegando carona no que tu falou, né? Porque seria impossível, não teria sentido se a gente, como tu disse, vivesse tudo isso, né? Passasse por tanta encrenca nesse mundo aqui tão difícil e perdesse tudo, fosse tudo por água abaixo, não tem sentido, né? Não teria sentido, não teria lógica. Eu acho que tudo tem que ter uma lógica. Eu acredito na lógica. Eu acho que o universo é extremamente lógico. E nesse sentido, né, é certo que alguma continuidade tem. Precisamente como é que não é, né, para onde vai, quantas dimensões. Isso já é
uma questão de... Aí eu acho que vai para a crença, para a fé, né, de cada um. Mas que a existência da continuidade, para mim, é inevitável. Né? É absolutamente, para mim, né, indiscutível. Não morremos. Não tem fim, nem tem início, e é um ciclo. Eu acho que tem que ter início, né? A gente não consegue conceber uma coisa sem início. Então há um início, há um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. Eu acredito que nós sejamos seres eternos e que vamos continuar aprendendo, né? E onde seria esse início? Bom, aí entra num outro mérito mais complexo, né? Então, eu acredito que nós, como seres espirituais, temos um começo e vamos evoluindo. Somos gerados em algum momento, em algum ponto, né, em alguma energia, né, que se cria, né, talvez vindo de uma fonte única, né, porque o Big Bang do universo gere este início. Mas também é o início desse universo. Eu não sei quantos universos tem. Quem disse que é um? Né? Hoje os cientistas já cogitam a hipótese do multiverso. Então, quer dizer, vários universos. Então, mas acredito que havia uma grande união de energia, e essa energia se espargiu, né, se espalhou, né, e acredito que ali seja um início, pelo menos um ponto de referência. Então, né, onde nós nos separamos de uma energia única e vamos fazer uma trajetória justamente para retornar à fonte. Fazemos toda uma trajetória de aprendizado porque quando eu estou muito perto, eu não enxergo. Né? Se eu fizer assim com o papel, eu não enxergo. Eu tenho que olhar de longe para poder enxergá-lo. Então, quando eu me afasto dessa fonte de energia, eu tomo consciência da existência dela. É aquilo que a gente diz, né? O peixe não sabe que a água existe. Né? Porque para ele só existe aquilo ali. Então, quando eu me afasto da fonte, eu tomo consciência de mim mesmo e da fonte, então eu posso retornar para a fonte com consciência. Então, eu acredito que esse seja o início, na hora em que essa fonte geradora começa a gerar essas energias espirituais. Léo, concorda, discorda? Eu faria uma pergunta sobre o seguinte. Um homem-bomba, né? Um muçulmano radical, ele foi desde pequeno, ou não, né? Mas na maioria dos casos sim, ele foi levado a crer que fazendo aquilo, tirando a sua própria vida, tirando a vida de outros, né, ele teria uma recompensa por isso. Não vou entrar nos detalhes do que ele ganharia em troca, mas ele só faz aquilo porque ele acredita. Ele é visto pelos seus pares, pela sua comunidade como um herói, né? E ele tem tanta convicção disso, tá, que ele dá a própria vida. E a minha pergunta para ti é, tu já parou para pensar o que te levou a acreditar nisso? Né? Levando em consideração gatilhos emocionais, por exemplo, existem pessoas que chegam num momento assim, eu vou fazer tal coisa e se eu tiver tal resultado é porque Deus está me ajudando. E aí dá o resultado e aquilo aí confirma aquela crença, né? Então, quando a gente estuda a hipnose, fica muito claro por que tem pessoas que têm crenças totalmente diferentes das nossas, tem uma explicação, né? E então queria saber se tu já fez essa reflexão, já fez assim um papel de advogado contigo mesmo e que resultados tu teve se já fez isso? Eu sempre me questionei muito, né? Estudei muito, porque na verdade, quando a gente lê muitos autores, tu acaba tomando, quando tu escolhe alguns como as tuas verdades, que tem mais sentido, e acabar sendo as tuas verdades, né? Mas eu acho que a principal montagem desse quebra-cabeça, que hoje se constitui como a minha opinião, vamos dizer assim, a minha crença, né? Seja experiências transcendentais mesmo, né? Ou seja, não só pelo conhecimento, mas eu acho que quando a gente entra num estado profundo de meditação, a gente consegue sentir eu como parte dessa fonte e a unidade dessa fonte com todos os seres. Então, eu acho que isso não está escrito em nenhum livro. Acho que talvez não tenha sido criado por nenhum gatilho. Né? Lógico, tem a contribuição de tudo que tu leu, né? Que aquilo vai construindo, assim como o Homem-Bomba, né? Ele vai sendo construído para ir lá e explodir. Mas eu acho que eu não acreditaria com tanta convicção se eu não o sentisse. Então é uma questão de sentimento, não de conhecimento. Né? Porque conhecimento é múltiplo, né? Cada autor vai dizer uma coisa, tem um viés aqui, outro viés ali, a coisa vai ficar despedaçada. Sim. E aí eu acho que a pergunta tem que ser interna.
Eu acho que... Legal. Um fato curioso assim que aconteceu na minha vida enquanto eu seguia, né, a doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita existe uma área lá que é a viagem astral, que dentro da projeciologia e conscienciologia se dão outros nomes, que é projeciologia, né, que é aquela história de quando tu dorme, na verdade é um outro tipo de sonho, um sonho consciente, tu sai do teu corpo, tu vai para um perispírito, tu visita outras dimensões. E naquele momento que eu acreditava nisso, estava lendo um livro sobre viagem astral. E eu tive 3 experiências assim, que é um sonho consciente, eu saí do meu corpo, não enxerguei o fio de prata, mas vi o meu corpo ali, dei uma volta, fui no quarto, né, dos outros quartos da casa, e aí depois voltei e tal. O que naquele momento eu tive? Eu tive a constatação de que eu tinha tido uma experiência extracorpórea e tal. E aquilo ali para mim era irrefutável. Ninguém me disse nada, eu senti aquilo. E aconteceu isso mais 2 vezes, né? E posteriormente a isso, eu com outros estudos, né? E cheguei ao estudo da PNL, ao estudo da hipnose também, né? E aí eu verifiquei o que tinha acontecido comigo. Eu tinha me hipnotizado com as palavras do livro, comecei a acreditar em uma crença e tive isso. E para ainda associar com outra coisa, como o nosso corpo humano tem interferências que a gente desconhece, né? Uma mulher que acredita que está grávida, ela começa a produzir leite, né? E até aumenta a barriga. Aumenta a barriga. O efeito placebo, né? O médico te dá uma pílula dizendo que essa pílula tomada diariamente vai te dar mais motivação e se tu acreditar naquilo, tu vai ter. Então, indo por essa linha, eu fiz um trabalho assim, de investigador e eu entendi o que tinha acontecido comigo, né? Hoje eu compreendo, né? Acho que compreendo assim, por que cada um tem aquilo ali. E o que eu vejo de muito bacana dentro não vou falar espiritualidade, mas da religiosidade, é que a maioria das religiões, elas transmitem crenças muito possibilitadoras que nos ajudam de fazer o bem, de ser grato, né? de não matar, de não roubar. Então, eu acredito que é melhor, né, ter do que às vezes não ter e estar fazendo coisas... A própria religião, ela vem com um código de ética, né? Os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Um código de ética. Exatamente. Né? Então ela conduz o indivíduo, né, a um comportamento mais saudável, mais harmônico, mais fraterno, né? Claro, essa é a vantagem da religião. Mas, né, como a gente até discutiu, né, religião e espiritualidade, para mim, são 2 coisas bem diferentes. Né? A religião, ela está mais desenvolvida com... Em primeiro lugar, a religião, ela acredita que só ela é que vai salvar, né? E que as outras não. Então, quer dizer, já nesse ponto, quando tu acredita que só tu tá certo e o outro, e o restante todo tá errado, tem alguma coisa errada nessa pessoa. Alguém tá errado, pelo menos. Alguém tá errado. Pode ser que tenha uma religião lá. Que todas se complementem, eu poderia até concordar. Mas a que só uma está certa. É que tem algumas que tem coisas que são contraditórias, né? Então não tem os 2 estar certo em determinados assuntos, né? É verdade, né? Mas... A religião é o ópio do povo. Hã? O quê? A religião é o ópio do povo. Já dizia. Mas a religião, ela exerce um papel muito importante na sociedade, né? Então várias religiões aí, né? Pessoas que se acham, né? Curam-se de drogas, de vícios, né? O efeito da religião é muito benéfico, né? Então, mas a grande pergunta da religião é no que essa religião acredita, né? Eu tenho fé. Até gravei um áudio hoje falando sobre isso. Eu tenho fé, mas fé no quê? Entendeu? O que é minha fé? Eu acredito em Deus. Mas quem é esse Deus? Como é que ele é? Boa. Né? Se é um Deus que castiga, vai ter um Deus castigador. Né? Agora, se ele é assim ou se ele não é, bom, aí há controvérsias. Então, né, é ótimo ter fé, mas fé no quê? Eu sempre acho que o melhor é ter fé em si mesmo. Né? Até porque, como parte também dessa fonte criadora, eu trago em mim a centelha da perfeição e a centelha das infinitas possibilidades. Então, se eu acreditar em mim, eu estaria acreditando, né, no todo. Então, os 2 acreditam, de certa forma, numa questão mais espiritual, embora tu seja mais técnico, científico e mais focado na mente e na razão. Um termo muito em voga hoje na política é o isentão. Eu não digo assim, existe ou não existe. Eu não tenho comprovação nem da existência, nem da existência. Tá? Mas tem esperança. Eu acredito. Tomara que tenha. Vida melhor. Tomara que tenha.
E o Henrique acredita. Eu acredito. Né? Então, mas é por experiências, né? Eu acho que... É razão e mente, e corpo, mente e espírito. Né? Claro que a mente tem uma forte influência. A mente é, na verdade, o mediador. Né? Como eu falo lá no VAP, nas 7 dimensões, a mente está bem no meio. Então, quer dizer, a mente é a chave, né? Para eu poder dar esse salto para uma dimensão maior, vamos dizer, ou espiritual, ou até maior que isso, né? Então, mas a mente é crucial, né? Sem a mente... E a mente que eu falo, eu acho que não é mesmo a mente que o Léo fala. A mente do Léo está no cérebro, minha mente não está no cérebro. Minha mente apenas usa o cérebro como instrumento. Mas enfim, mas isso a gente pode... É um assunto que dá para falar no próximo capítulo. A mente dele é com letra maiúscula e a tua mente é com letra minúscula. A minha depende. Se ela tiver no início da frase, vai ser com letra maiúscula. Eu observo as regras ortográficas aí. Bom, mas acabou esse... Né, passa rápido aqui, mas acabou. Daqui a pouquinho a gente volta depois do comerciais. Até mais. Voltando com estes 2 meninos maravilhosos, 2 meninos que estão mudando a vida das pessoas, que vão fazer a diferença no mundo. E agora eu vou fazer uma perguntinha para eles. Léo, a gente nasce igual? Nascemos todos perfeitos? Todos temos chance de alcançar aquela plenitude, aquela vida boa que tu ensina no teu treinamento? Ou alguns não tem jeito, já nasceu torto e vai ficar torto? Qual a tua opinião? Bom, eu acredito que nós não nascemos iguais, justamente por uma carga genética, né? Está aqui, é só olhar para nós que nós somos diferentes. Eu acredito que as pessoas que nascem com um cérebro sadio têm um potencial tão grande quanto o potencial de Einstein. O que vai determinar se ela vai atingir aquele potencial ou não são as suas experiências de vida, né? O como vai ser passado, a ordem das coisas que vão ser transmitidas, né? Eu não acredito nem na igualdade de gêmeos univitelinos no que diz respeito a como pensar, como sentir e como a consequência de tudo isso. Pode ser, no caso de gêmeos univitelinos, durante a gestação, um já ficou do lado direito e outro do esquerdo, já mudou, já não são mais iguais, né? E uma coisa muito interessante que eu abordo, né, em relação a como a gente recebe as coisas, quando a gente está feliz, a gente tende a ser mais otimista. Quando a gente está triste, a gente tende a ser mais pessimista. Então, um pai diz para um filho, para 2 gêmeos univitelinos que estão na sala, a mesma frase. Um veio de uma partida de futebol que ele ganhou, o outro veio de uma briga. Essa informação está entrando, né, e sendo armazenada por intermédio das conexões neurais de forma diferente, porque eles estavam sentindo emoções diferentes, né? Então, eu acredito que a gente deve ter, não igualdade, mas equidade no mundo, né? Respeitando que cada um, né, tem as suas diferenças, e a gente deve respeitar essas diferenças. E aí entra uma coisa que é fantástica, né, que eu vejo que é muito bem transmitida no VAP, que é a questão da empatia. Como é importante a gente entender que o outro é do jeito que ele é, porque ele teve, né, toda uma explicação para isso, um porquê. Se eu tivesse vivido tudo aquilo que ele viveu, eu seria exatamente igual. E quando a gente se aprofunda nisso, né, no senso comum, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E num conceito mais aprofundado, a empatia é a capacidade de compreender e aceitar que cada um é do jeito que é, tendo vivido tudo aquilo que viveu. E quando a gente faz isso, a gente fica mais compreensivo, a gente perdoa mais fácil, a gente, né, tem muitos ganhos na vida quando a gente entende esse princípio aí da empatia, né? Henrique, nascemos iguais, todos perfeitos, todos temos a mesma chance, alguns já estão condenados? Não. É que nós temos 2 níveis de ser, né? Eu acho que isso precisa a gente fazer essa separação. A nível, vamos dizer assim, fenômeno, e a nível essência, entendeu?
do meu ponto de vista, no nível de fenômeno, somos todos diferentes. Geneticamente diferentes, com histórias pregressas diferentes, com educação diferente, possibilidades diferentes, chances diferentes. Mas existe um outro nível do ser que é igual para todos, que é a essência, né? Eu acredito que a essência, nós trazemos dentro de nós a essência que é perfeita, já dotada de todas as possibilidades, infinitas, né? Como diz aí na física quântica, infinitas possibilidades. Então, a questão é como trazer esta perfeição para este ser tão imperfeito, né, que está aqui, né, sendo projetado. Por exemplo, aqui está o Henrique projetado, mas internamente existe uma essência. Até que ponto eu consigo exteriorizar essa essência? Então eu acredito que exista, né, um ser sagrado dentro de cada um de nós. Mas, né, devido às nossas impressões, emoções, tristezas, sofrimentos, essa essência não consegue se manifestar, ela fica trancada, ela fica barrada por esse outro ser, né, que é o ser que se movimenta no mundo real, né? Mas se essa essência for bem trabalhada, ou se eu conseguir trabalhar o ser externo para permitir que essa essência brilhe, acho que esse é o trabalho do ser humano, né? É fazer ir limpando, e aí entram esses treinamentos, tipo o dele, tipo o meu, que vão fazendo essa limpeza como um diamante. Eu acredito que o ser humano seja um diamante. Por isso ele pode brilhar. Porque telha, por mais que a gente possa polir uma telha, ela nunca vai ser um diamante. Né? Então o ser humano, se ele fosse imperfeito, ele jamais poderia, né, alcançar... Quer dizer, perfeição aqui, nesse mundo, a gente não vai alcançar. Mas, né, dificilmente ele poderia brilhar extremamente. Eu acho que ele só pode brilhar porque ele já é um diamante. E eu acho que todas as ciências, né, comportamentais têm esse propósito, de polindo até que fazer com que esse diamante brilhe. Então, a nível, né, de fenômenos, somos todos diferentes, e nascemos diferentes, mas a nível de essência somos todos iguais, e o nosso papel é fazer essa essência brilhar. Tu acredita que existe essa essência? Então, o meu conceito de essência é um pouco diferente, né? Existe uma teoria que diz que todas as respostas estão dentro de nós, que estão na nossa essência, e eu vou para a ciência. Se tu pegar um conjunto de crianças e colocar para viverem sozinhas lá com monitoramento para que elas sobrevivam, né, elas não vão falar nenhum idioma. Elas não vão ter as respostas dentro delas porque elas não tiveram alguns pré-requisitos, né? Então, eu acredito que o meio vai transmitindo as informações e vai moldando, inclusive fisicamente dentro do cérebro, em função do fenômeno que se chama plasticidade cerebral. Então, a gente vai moldando o nosso cérebro, e se a gente nasceu com um cérebro sadio, tem um potencial incrível, né, para atingir níveis ainda não vistos também, né? Eu acredito que com o passar do tempo a gente vê cada vez mais esse potencial. Uma coisa interessante em relação à nossa história, né, é que antigamente, se uma criança de 4 anos tocasse bem piano, alguns diziam que era a reencarnação do Beethoven. Hoje em dia é muito comum uma criança de 4 anos tocar bem piano em função dos estímulos que recebem. Então, tem teorias também que dizem que hoje as crianças são índigos, cristais, né? Mas se tu comparar a quantidade de informações que uma criança recebe hoje, é diferente do nosso tempo, na nossa infância, né? Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais conexões neurais do que qualquer adulto no tempo do Império Romano. Então, essa questão de essência, para mim, é o conjunto de todas as tuas informações, tudo que tu vai receber. Por exemplo, o que faz uma pessoa gostar de tal profissão? Para mim tem a ver com como ela aprendeu aquilo, os gatilhos emocionais que vêm, as crenças, tudo que ela aprendeu daquilo. E quando ela chegar num certo nível, ela vai gostar mais de uma coisa ou de outra. E uma coisa que eu acho muito importante dentro deste assunto é a gente entender por que tem crianças que adoram ajudar outras crianças, né? E por que tem criança que adora ver o outro se ferrando? No meu entendimento, tá? Ninguém nasce do bem nem do mal. As nossas experiências de vida vão sensibilizando o nosso sistema límbico, e dependendo como essas informações chegaram, a gente vai para lá ou vai para cá, né? Então, os nossos valores, eles são definidos de acordo com como a gente recebe essas experiências, né? Então, eu quero pedir uma coisa para vocês.
eu quero pedir que tu dê uma mensagem específica pro Henrique, direto. Específica por... E depois que tu dê uma mensagem específica pro Léo. E no final a tua mensagem Acho final. que vai ser só as 2 mensagens, porque já tá faltando 2 minutos. Fala, Léo. Bom, a minha mensagem, então, para o Henrique é que ele continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, que faz a diferença, né, na vida das pessoas. E eu acredito que se isso for multiplicado, a gente vai ter, com certeza, um mundo melhor, um mundo com mais altruísmo, um mundo que... A gente tem um país, né, um mundo tão maravilhoso, cheio de recursos. É uma questão de organizar as coisas para que todos vivam muito bem, muito feliz. E o teu trabalho que eu já participei, que eu já testemunhei, ele ajuda muito nesse sentido. Então, continue fazendo isso por muitos anos. Independente da crença, se é mais na ciência, mais na espiritualidade, nós vamos chegar lá com certeza por esse caminho. Parabéns e muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada, Léo. Henrique. Léo, né? Eu sei também que tu faz um trabalho, acho que tu começou até bem antes de mim, né, nesse tipo de treinamento, né? E sei também que as pessoas saem de lá transformadas, modificadas, mexidas, né? Seja o que for que mexe, não importa o nome do que mexe, se é na parte espiritual, se é na parte mental, ou límbica, ou onde for, né, elas saem transformadas, elas saem prontas para viver com mais intensidade, com mais verdade, né, acreditando mais em si mesmas, fazendo faxinas internas necessárias, reacomodações. Então eu também te digo para continuar, né, com esse trabalho assim, quanto tu tiver forças, mas que siga mais também a tua intuição e se abra. Eu sei que tu é uma pessoa aberta, né, muito aberta, mas que te deixe levar pelo coração. Eu sei que a ciência ela é fantástica e cada vez com mais coisas, mas eu acho que a ciência, em algum determinado ponto, ela vai se encontrar com a espiritualidade. Então, eu faço votos que tu corra na frente e faça esse encontro antes. Eu faço uma brincadeira nos nossos treinamentos, né? Que as pessoas dizem, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração, né? E eu digo, não, a gente diz as coisas do fundo das nossas conexões neurais. Então, Léo, foi um prazer imenso, né? A gente conversar, fazer essa conversa. Obrigado, Rejane, obrigado, Léo. A gente está encerrando o programa de hoje, né, com muita alegria, com muita satisfação. Obrigado por você que acompanhou a gente e até quarta que vem no próximo programa Henrique Amaral com você. Um beijo no coração de todos.